Perfeito, então a gente viu como começar a montar o nosso relatório criando os nossos cartões. Agora vamos começar a ver como que a gente faz um gráfico de barras, de coluna, de pizza e tudo mais. Beleza, então a próxima análise que eu vou querer fazer é o seguinte. A gente viu as informações de faturamento total, quantidade vendida, produto mais vendido, mas imagina que eu queira fazer uma análise do faturamento, só que, por exemplo, para cada um dos produtos que a gente vende, quanto que a gente faturou com iPhone, com Android, com tablet e assim por diante, beleza? Então, vamos voltar aqui no nosso relatório. E é o seguinte, na hora que você for apresentar um gráfico, apresentar um relatório, é sempre importante você saber qual gráfico escolher. Porque a ideia não é tipo, preciso fazer um gráfico aqui para analisar o total de faturamento de cada produto, então vou escolher um gráfico qualquer. Não, sempre tem um gráfico mais adequado para cada situação. Então, por exemplo, no caso que eu quero fazer é como se fosse um ranking dos produtos. Saber o top 1 produto que mais vendeu, depois o segundo, terceiro, quarto e quinto. Quando a gente vai fazer uma espécie de ranking de produtos, vendedores, marcas, o que for, lojas e tal, é legal a gente criar gráficos na vertical. Por quê? Porque gráfico na vertical fica fácil de você entender top 1, top 2, top 3, ele fica bem visual. Vou te mostrar aqui agora, por exemplo. Vou selecionar esse tal do gráfico de barras, que é o primeiro gráfico que aparece pra gente, beleza? E aí, só um ponto muito importante na hora de você selecionar um novo gráfico para criar é o seguinte, deixa eu primeiro deletar esse aqui para te mostrar. Vou clicar no botão no delete para voltar atrás. Quando você for criar um novo gráfico, é muito importante que você lembre de clicar num espaço em branco. Por quê, Alon? Porque se você, por exemplo, tiver selecionado num cartão e tentar clicar no outro gráfico para criar um novo, o que vai acontecer se eu clicar no gráfico de barras? Ó? Ele vai acabar trocando o cartão para um gráfico de barras, mas não é o que eu quero, beleza? Então, deixa eu voltar aqui atrás, ó, deixa eu clicar aqui nessa setinha para trás, ou Ctrl Z, que funciona aqui na parte do relatório. Então, clica fora e aí sim você cria o gráfico de barras. Perfeito. Vou colocar o gráfico de barras aqui no espacinho, bem mais em pé, na vertical, para a gente conseguir ter um espaço para colocar as informações. E qual que é a ideia dos gráficos aqui no Power BI? Como é que eles funcionam? Você geralmente vai ter que preencher pelo menos duas informações, que são, por exemplo, os valores aqui do gráfico, ou seja, os números que você quer apresentar, e o eixo. O que é o eixo? São os nomes que você quer mostrar. Então, eu quero mostrar o faturamento por produto. Então, os valores são o faturamento e o eixo, que são os nomes dos produtos. Então, vou colocar aqui, ó, faturamento em valores e vou colocar no eixo os produtos. Perfeito. E aí, olha só o que ele vai fazer. Automaticamente, ele vai criar para a gente um gráfico que mostra que o top 1 produto foi o iPhone, depois a televisão, depois notebook, Android, câmera, tablet e smartwatch. Inclusive, se você passar o mouse aqui no gráfico, olha o que ele vai fazer. Ele vai te mostrar um pouco mais de detalhe. Por exemplo, ó, passei o mouse em cima do iPhone. Ele vai falar assim, olha, Alon, você está passando o mouse em cima do produto iPhone, o faturamento dele foi de 38 milhões. Depois, televisão, faturou 20 milhões. Depois, notebook, faturou 15 e assim por diante. Tudo bem? Beleza. Agora, então, que a gente conseguiu entender como é que funciona o gráfico de barras e tal, vamos primeiro dar uma formatada dele. Primeiro, repare que os outros cartões, eles estão seguindo mais ou menos aquele padrão de criar um azul mais escuro. Então, eu pessoalmente não gosto desse azul aqui que o Power BI coloca pra gente, então vamos trocar esse cara. Vou vir aqui, então, na parte de formatação e procura lá pelo tal das cores dos dados, ó, cores dos dados, e vou trocar a cor. A cor, vou colocar um azul mais escuro para ficar bem visual para a gente. Perfeito. Outras coisas que eu gosto de fazer, o título, repara que ele está um pouquinho pequeno, tá vendo? Faturamento por produto. Então aqui a parte de formatação não tem muito mistério, mas você ir fuçando e procurando o que você quer mexer. Por exemplo, ó, quero mexer no título. Ó, tá aqui embaixo o título. E você pode procurar pela opção do tamanho dele, tamanho do texto. Tá aqui, tamanho do texto, vai lá e aumenta um cadinho para ficar bem visual, beleza? Outra coisa que eu gosto de fazer, aumentar o tamanho das letras aqui, ó, iPhone, televisão está muito pequenininho. Então, vou procurar o eixo Y, que é o eixo na vertical, eixo Y, e posso mudar a cor dele, ó, posso colocar a cor dele preta, eu posso colocar a cor dele azul escura para ficar bem visual, combinando com o restinho, aumentar um pouquinho o tamanho do texto, que aí sim fica mais tranquilo da gente enxergar, beleza? E um ponto que eu sempre gosto de fazer nos gráficos, sempre que dá, é colocar para cada barrinha qual é o número que ela representa. Porque a gente sabe, se eu passar o mouse, eu sei que o iPhone é 38 milhões de faturamento. Se eu passar o mouse na televisão, tá lá, 20 milhões de faturamento. Só que eu não consigo bater o olho e conseguir olhar de cada um quanto foi o faturamento. Então eu quero colocar o número certinho do lado, escrito aqui, quanto que cada produto representa. Como que eu faço isso? Para mostrar o número de cada barrinha, eu preciso ativar o tal do rótulo de dados. Então vem aqui no rótulo de dados, ativa essa opção, ele vai colocar aqui bonitinho pra gente, ó, que o iPhone representa 38 milhões, televisão 20, notebook 15 e tal. E se quiser aumentar um pouquinho o tamanho do texto, vem aqui em rótulo de dados, procura lá pela opção de tamanho do texto
e aumenta um cadinho para ficar bem visual ali pra gente. Perfeito, show de bola. Então tá lá, iPhone, televisão, quanto que cada um faturou certinho. E aí, um ponto muito legal aqui do Power BI é, repara, se você clicar aqui em uma das barras, por exemplo, ó, se você clicar em iPhone, olha que legal que acontece. Quando você clica no gráfico, automaticamente os outros gráficos que você tem vão filtrar. Então, ó, cliquei no iPhone, quer dizer que eu filtrei para ele mostrar o faturamento só do iPhone. Se eu clicar na televisão, ele vai mostrar o faturamento só da televisão, a quantidade vendida só da televisão. E o produto mais vendido, claro que se eu selecionar a televisão, o produto mais vendido, considerando só a televisão, é só a televisão. Mas enfim, notebook ele vai mostrar aqui o faturamento dele, quantidade vendida, Android e assim por diante. Então o legal aqui do Power BI é que os relatórios eles são totalmente interativos. Você clica no gráfico, ele já te mostra as informações daquele botão, daquela opção, daquele nome que você clicou. Tranquilo, galera? Perfeito. Então, criamos o nosso gráfico de barras. E aí, claro, a gente poderia colocar uma bordinha, poderia colocar uma sombra aqui, ó, vindo aqui na parte de formatação. E lá embaixo tem a borda, tem a sombra, tudo direitinho. Mas eu estou optando por não colocar borda, por não colocar sombra. Apesar de ficar bonito, apesar de ficar legal, uma bordinha, uma sombra, dá para colocar a borda um pouco mais arredondada. Mas eu estou optando por não colocar, porque a gente vai fazer juntos o plano de fundo dentro do PowerPoint, que nem eu falei. E lá no PowerPoint a gente vai fazer um plano de fundo bonitão, trazer para cá. Então eu não estou me preocupando com a parte do fundo, de colocar alguma cor, porque depois a gente faz isso direto pelo PowerPoint, tudo bem? Então eu vou vir aqui no formato, vou tirar aqui a sombra e a borda, a sombra e a borda, perfeito, e aí depois a gente coloca lá no PowerPoint. Show de bola! Agora, um outro gráfico que eu posso querer apresentar, por exemplo, é o total de faturamento que eu tive ao longo dos meses. Como que eu faço para apresentar um gráfico de faturamento ao longo dos meses? Aí vem de novo daquela questão de boas práticas na hora da gente apresentar um gráfico. Minha sugestão, sempre que você for apresentar um gráfico que representa alguma informação ao longo do tempo, janeiro, fevereiro, março, abril, ou então ao longo dos anos, cara, procura usar um gráfico na horizontal. O que é um gráfico na horizontal? Um gráfico de colunas, um gráfico de área, um gráfico de linha. Por que ela é um gráfico na horizontal? Porque gráficos na horizontal dão pra gente uma noção de linha do tempo. Então, linha do tempo ali vai ser um negócio contínuo na horizontal, então você fica bem mais intuitivo de você bater o olho e analisar, tranquilo? Então, de novo, vou clicar fora. Ah, só um detalhe que eu não comentei aqui, ó. Lembra no gráfico de barras que a gente colocou o rótulo de dados, ó, 38 milhões, 20 milhões, mas uma vez que a gente colocou o rótulo de dados, esse eixo X aqui embaixo, que me diz as faixas, né, 0, 10 milhões, 20 milhões, fica meio que inútil, porque eu já sei quanto que eu faturei por marca. Certinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na parte de formatação, lembra de clicar no gráfico, vir na parte de formatação e desativar o eixo X, que o gráfico já fica bem mais clean, já fica bem mais limpo ali pra gente, tudo bem? Vou até jogar ele um pouquinho para a esquerda, só pra gente ganhar um pouquinho de espaço para criar os próximos gráficos. E agora eu vou criar um gráfico de colunas representando o faturamento mensal. Então, vou colocar aqui ó, o gráfico de colunas, lembra sempre de clicar fora primeiro, e eu vou colocar ele aqui em cima, pra gente, aqui embaixo tem mais opções para poder fazer para fazer mais gráficos, beleza? E sempre vai tentando encaixar, ó, tenta colocar os gráficos para começarem e terminarem ali mais ou menos alinhados, só para você ter minimamente ali uma harmonização entre os gráficos, beleza? Então, por exemplo, ó, lembra que eu falei, os cartões, tenta colocar eles mais ou menos na mesma altura, então não pega um cartão e coloca ele terminando em cima, outro terminando embaixo, senão fica meio bagunçado, tudo bem? Perfeito. E aí o Power BI vai te ajudando, ó. Tá vendo que esse cartão, ele termina aqui na direita. Ele já vai até, ó, à medida que eu vou alinhando, ele coloca certinho para minha faixa, para eu alinhar bonitinho. Mas vamos lá. Então eu quero saber aqui, dentro desse gráfico, o faturamento ao longo dos meses. Então, os valores que eu quero apresentar são o faturamento e eu quero ver ao longo dos meses, tudo bem? Como que eu faço para ver ao longo dos meses? Eu tenho uma coluna que me diz informação da data da venda. Então, eu posso trazer essa data da venda aqui para o eixo. Só que quando eu coloco a data da venda, olha o que acontece. Ele não mostrou aqui todos os meses. Ele mostrou só um ano aqui pequenininho, 2020. Então, o que acontece? Quando eu coloco uma informação de data no meu eixo do gráfico, na verdade, a data ela tem várias informações. Ela tem o ano daquela data da venda, ela tem o mês, ela tem o dia, ela tem um monte de coisa. Então, ele me dá várias opções. Ele fala assim, Alon, com a data você pode fazer uma análise por ano, você pode fazer uma análise por trimestre, por mês, por dia. Você que escolhe. E aí você fala, você quer fazer uma análise por ano? Não quero fazer uma análise de 2020, 21, 22, até porque eu só tenho 2020 aqui na minha tabela. Então eu vou tirar o ano, beleza? Clica aqui no ano, no X, tirei. Agora ele me dá mais opções. Você quer fazer uma análise por trimestre? Não quero. Então eu vou tirar o trimestre. Você quer fazer uma análise por dia? Não, por dia do mês. Não quero.
Então, deixei só um mês, ele colocou lá certinho o gráfico com as informações ao longo dos meses, beleza? Vou até, só para a gente conseguir ganhar um espaço, ó, eu vou aumentar esse gráfico aqui um pouquinho. E eu só não vou deixar ele muito alto para a gente conseguir encaixar mais gráficos aqui. Mas você pode pegar esses cartões e jogar eles um pouquinho para cima e sempre deixando, lembrando de procurar deixar todo mundo alinhado, começando e terminando mais ou menos no mesmo lugar, beleza? E lembra de ir salvando o arquivo para não perder. Show de bola! Então colocamos aqui o nosso gráfico que vai representar o faturamento ao longo dos meses. Só que, então a gente conseguiu ter o faturamento de janeiro, de fevereiro, de março, só que a gente vai querer dar aquela boa formatada. Na hora de formatar, você pode tentar, por exemplo, fazer aquele lance de usar o pincel de formatação. Poxa, esse gráfico de barras ele já parece bacana, já está com a cor certinha, já está com o título, a gente aumentou ele, deixou a letra maior. Então eu posso clicar aqui no gráfico de barras, vir aqui na opção do pincel de formatação e clicar aqui no gráfico de colunas. Perfeito. Cliquei. Ele até colocou, ó, já colocou o rótulo de dados pra gente bonitinho, já colocou a cor. Nem sempre o pincel de formatação vai copiar tudo que a gente quer. Então, sei lá, eu tirei o eixo X aqui no gráfico de barras e ele acabou tirando o eixo X no gráfico de colunas, hipoteticamente falando. Então, às vezes, além de usar o pincel de formatação, você pode querer fazer algumas outras formatações, mas aqui pra gente parece tranquilo, ó. Então tá lá nosso gráfico de barras com faturamento em janeiro de 11 milhões, fevereiro de 8 milhões, depois março, abril certinho. Então já dá pra gente bater o olho e saber qual foi o pior mês ali que foi agosto, março ele também tá. E se eu quiser ver aqui, ó, melhores meses de dezembro, janeiro e assim por diante. Então, já fica fácil ali da gente construir. Então, repara que a parte de criação de gráficos é bem tranquilo aqui no Power BI. A gente já consegue fazer um monte de análises só arrastando as caixinhas aqui para dentro do eixo, dentro dos valores do gráfico. Tranquilo? Então, vamos continuar agora a construção do nosso relatório na próxima aula e eu te vejo lá.